Gente, e o Yuri Alberto fez contra o Água Santa, foi segunda rodada do campeonato, né? Estreou contra o Bragantino, o segundo jogo contra o Água Santa. De lá pra cá não balançou as redes. Também não quer dizer que esteja jogando mal. Mas ele tá ansioso, agoniado, chateado com esse jejum. Ele deveria, claro, o 9 sempre vai querer fazer gol, mas ele deveria estar tão abatido como está? Tem que ficar calmo, eu passei por isso minha carreira inteira. É isso aí, é isso mesmo. Olha, Zé, exatamente. Olha lá, Zé. Você falou Jejum de 2 anos. O Zé, ele ficou num jejum de 7 anos sem marcar. 7 anos sem marcar. Vocês não vão uma vez no Mangueirão, hein? Mantenha-se firme em seus propósitos. Nenhuma tempestade dura para sempre. Desistir nunca foi uma opção. Quem vê esse post do Yuri no Instagram pensa, pô, o Corinthians está em último na tabela. Mas eu gosto de ver. Mas não é um exagero? Não, mas eu gosto de ver a manifestação que mostra que ele está inquieto, que ele não está contente em não balançar as redes. Tem cara que não faz, ele fala, estamos ganhando, tá bom, tô no bolo aí. Você vê que ele tá ansioso e você vê que o campo... Mas não é extremado demais? Eu não acho, porque você vê que o campo, ele mostra, por exemplo, os caras jogando também pro Yuri. Várias vezes toca, só que o Yuri ontem deu 2 assistências. Ele tá jogando. Ele tá jogando bem, eu entendo o que você tá falando. O finalizador é mais o Roger Guedes do que ele. Mas eu gosto, assim, eu acho que o Yuri, você vê que em vários momentos o Renato procura ele, o Roger, e é natural, vai sair daqui a pouco, ele é um grande jogador, eu entendo até a ansiedade dele, mas é difícil, tem que controlar, né? O Yuri lembra muito, em determinados momentos, por exemplo, a função que fez quando chegou o Wagner Love. Você lembra? O Wagner Love acho que ficou 8 jogos. Ficou 2015, né? 8, 10 jogos sem marcar gols, mas a função que ele fazia, as movimentações, ele abria muitos espaços para os outros jogadores. Às vezes a gente fala assim, o 9 tem que ter a obrigação de marcar, fazer gols. É natural isso. Mas em determinados momentos ele vai ter que trabalhar para o time. E aí o que pode ajudar e o que pode acontecer é o seguinte, o Roger Guedes vai começar a fazer gols, está fazendo gols. Os caras vão começar a voltar toda a marcação para o Roger Guedes. Vai sobrar para ele. Entendeu? E ele é bom jogador, ele define bem. Ele é... Tem aquela coisa, no estadual esse cara vai fazer 40 gols. Daí o cara vê que, não está acontecendo. A autocobrança deve ser gigantesca. É gigantesca, né? Sim. Ainda mais ele que viu o investimento que foi feito. Acho que, obviamente, também passa isso por ele. Mas é natural, um bom jogador daqui a pouco vai voltar a fazer. Eu acho que minha média era 1 por ano, então tá bom. Yuri, mas se fez cada um lá, Zé, que eu lembro. A média do Zé, quanto que era, Zé? 1 por ano. Lembro lá contra o Paysandu. Mas isso não pode contar gols, assim, de amistosos, né? Aí aumenta bem, né? Não. Quase... Mas o Yuri tem jogado bem. Ele pro time é um jogador muito inteligente, sai da área, se movimenta muito bem, abre espaço. Claro que não fazer gols, por camisa 9 sempre gera um incômodo, mas longe de ser um problema. Ontem no jogo, o Renato reclamou algumas vezes pro Yuri fazer o seguinte, Yuri, vem, né? Segura, vem aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, para eu tocar a bola em você segurar e eu poder sair para fazer 1-2. O Yuri, muitas vezes, ele está procurando, pela dificuldade de se aproximar, porque os times, eles achatam, né, as duas linhas, né? Então, o Yuri faz muito isso. Ele faz que vem pegar a bola e sai nas costas. Ele é o gato, né, a gente fala. Sim. Ele dá o gato na frente do zagueiro e sai para poder receber essa bola nas costas para finalizar. Nem sempre o time vai conseguir fazer isso. Não é nem que esteja perdendo gols, né? É isso que eu ia falar, Leão. Não tá batendo na canela dele, ele tá tocando. Ontem o gol do Roger Guedes, ele ia fazer. Deu assistência, ele dominou já para chutar com a perna esquerda. Ele tentou dominar, né, Zé? Ele dominou já para chutar, quando ele foi chutar, o Roger Guedes veio e fez o gol. Assim. Edu, vou até dar uma rezadinha aqui, porque depois do que o Zé falou no início do programa, eu tô com medo dos primeiros vídeos aí. Não, pessoal, mas manda vídeo. Mas a gente tem. Manda. Não tem, mano. Não tem. Vai sem medo. Até porque esse vídeo, espero eu, tenha passado por alguém. E outra coisa, posso te contar? Preparação é tudo. Hoje eu tava vindo trabalhar na Vila Madalena, tava passando com o carro, tinha um cara se alongando pra ir pro bloquinho. Imagina o que ele tá pensando em fazer no bloco. Puxava ali, aqui, então alonga, relaxa, foca e solta a batida. Os amigos fãs de esporte, amigos e amigas fãs de esporte são pessoas decentes. O Zé já alertou que ele não quer. Né, Zé? Fez muita tatuagem nos caras, os caras falam, Zé, essa aqui é sua. Não, isso aí não. Não, né? Não, eu chegava de vez em quando atrasado, mas nunca para deixar tatuagem. O que você acha desses jogadores que recebem uma tatuagem ou uma entrada mais dura, abre ali um corte na perna, tal, que depois vão na rede social mostrar o estrago? O Nicão fez isso na semana passada, né? O que eu acho? É o new futebol, né, Zé?
É chororosa? É, o New Futebol tem essas coisas aí. Às vezes é pra mostrar pro árbitro, alguma coisa assim, ou pra impactar o jogo já acabou, Zé. Pra impactar o torcedor e tal, mas eu também penso assim, o jogo já acabou, não vai mudar nada, os pontos vão continuar ali, você vai ter que jogar o próximo jogo. Além de ser aflitivo pra burro, né? Da próxima vez, usa uma caneleira melhor. Você falava isso? Você falava isso? Eu gostei. Mas você já viu as caneleiras que os caras usam hoje? Desse tamanho, não usa nada. Né? E assim, hoje o futebol tá muito físico. Muito mais intenso do que na época que eu jogava, que era forte também, né? As pessoas às vezes, no passado não tinha, não. Era, como é que seria o Zé Elias adaptado a esse futebol? Hoje, Plihal... Tem VAR, hein, Zé? Tem VAR, Zé. Tem VAR, Zé. Tem VAR. Meus lances aí no passado. O Zé não faz, é verdade. Ele batia, mas ele falava... contra o Paysandu, Zé. Você gostou, né? Mas O gol da E aquele tem uma história que eu vou contar depois, Rafael. Mas o Zé era firme, marcava bem. Eu acho que é uma leva de volantes que marcavam firme, mas tinha volante que batia e falava, Deus te abençoe. Mas assim, vamos ser justos. Vai pegar o VAR, né, que eu chegava, mas pega também o que eu apanhava. É isso que eu ia falar. É isso aí que eu ia falar. Boa. Você apanhou muito? Pô, eu tenho ouvido até hoje que estala aqui de uma cotovelada do Matossas contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Matossas. Que é treinador hoje. Uruguaio. Sim. Meio canastrão hoje. Treinador meio canastrão. Pirra, se tivesse o VAR na minha época, eu não ia ficar assim, escanteio aqui, ia ficar olhando pro cara aqui pra ver de quem que eu ia tomar o soco. Porque antigamente era assim, Libertadores não tinha essa mangaba entre aspas que tem hoje. Pô, hoje você tem VAR, o cara dá um soco, é pênalti. Antigamente não, o cara te dava soco, pontapé, te dava cotovelada e vamos pro jogo. O que zuniu mais foi o do Matossas? Foi. Não, mas eu já tô ocupado. Segundo jogo contra o Flamengo, tomei soco no nariz, desceu melado. Não tinha essas câmeras, não tinha esse negocinho assim, tudo bom? Não, entendeu? Temos mais vídeos de fãs do esporte pra gente curtir aqui. Eu vou contar essa história do gol. Do gol do Paysandu. Fale disso aí, Zé. Vamos ver. Mas de novo esse gol? No caso do Lázaro, eu acho que essa troca de informações, eu acho que deve ser diariamente naquela conversa, na amizade, porque ele tem essa característica. Não, o Lázaro é um cara de conversar, positivo, de falar, tal. Então os caras fazem por ele. Pô, o cara é gente boa, não vou dar mancada, se tiver que me sacrificar, eu vou sacrificar. E aí quando você começa a se sacrificar, entre aspas, fazer uma função que você não está acostumado, como é o caso do Roger Guedes, e você vê que em todos os jogos você está fazendo gol, você está se sentindo bem, você consegue jogar, você vai embora. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Abel, desde o princípio não, né? Quando ele começou a desenvolver o trabalho e os jogadores compraram a ideia, você vê que ninguém reclama do Abel. Um que reclamou muito no comecinho, que foi o Dudu quando chegou da Arábia, né? Aí o Abel senta, vai pro banco, jogava 40 minutos, vai pro banco. Aí o Dudu entendeu o recado. E aí o Dudu mudou e você vê o que o Dudu tá jogando hoje. O quanto que o Guedes contribui pro Renato? Muito. Eu também acho. Movimentação, muito. Não só pro Renato, mas pro time inteiro. Não, mas no sentido de fazer o time jogar e também dar um refresco em alguns momentos do jogo. Ele dá muita opção, né, Plihal? Ele puxa muito os caras, ele abre espurado. E quando o time não tem a bola, né, Zé? O que a gente tem visto, às vezes, o Roger Guedes voltando até mais para acompanhar do que o Renato Augusto. O Renato fica livre, né? Mas ele tem uma movimentação de criação de corredor que é muito grande. Ele pega, o Renato já dominou, o meia já dominou, ele puxa muito, Plihal. São coisas automáticas, mecanismos automáticos. Mas no caso do Lázaro, você percebe que os caras estão mais soltos para jogar, diferente do Vitor, que você via que o ambiente estava um pouco pesado, e a gente sabia que estava pesado. Tem alguém jogando, pelo menos no futebol paulista, mais do que o Renato Augusto? Individualmente é difícil, Plihal, muito difícil. Se perguntar assim, melhor jogador do Campeonato Paulista até agora, em 10 rodadas... Se não for o Renato, ele é um dos candidatos fortíssimos. Aí eu não consigo pensar. Rony, talvez? Veiga, Galopo. Galopo, talvez. O Rony também está jogando muito no Palmeiras. Eu acho que o Renato está nessa prateleira aí, hein? O próprio Roger Guedes, né? Roger, Galopo, Rony. O Galopo também. O Gerão não tem mais o que falar do Galopo. Galopo estará essa semana no Bola da Vez. Opa! É que o que diferencia talvez o Renato de todos esses outros jogadores que nós estamos falando é que o Renato ele é o cara que arma, ele é o cara que organiza e ele é o cara que finaliza. Se você pegar o Galopo, é o cara que finaliza nessa função. Se você pegar o Rony, é o cara que finaliza. Não é que eles não são importantes, não é isso. Mas simbolicamente, por funções
vamos dizer assim, dentro de campo, o Renato acaba sendo o cara mais importante, por exemplo, do Corinthians. Entendi. O Palmeiras tem uma divisão de funções ali. Aí você tem o Veiga, você tem o Dudu, você tem o Rony, que aí acabam, não é que não se sobressaindo tanto, mas é pelo trabalho coletivo do Palmeiras. Zé, e tem uma coisa, o Corinthians ninguém é tão dependente de um jogador como o Corinthians é do Renato Augusto. Isso não significa que seja ruim. Não, porque, por a Argentina era dependente do Messi na lógico, Copa e é campeão do mundo. Eu prefiro, um treinador bom é esse que detecta esse time aqui, consigo jogar pra esse. O Galopo, o São Paulo não joga pra ele. O Rony, o Palmeiras não joga para o Rony. Com o Veiga, o Renato sim. O Renato, ele criou essa marcação. É o Corinthians que joga pro Renato ou o Renato que faz o Corinthians jogar? Mas é porque ele joga tão bem que tem que fazer ele jogar pra ele também, lógico. Acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas. Porque assim, tira o Renato Augusto do time. Você vê a função... A gente já teve algumas amostras. Você vê a função específica que ele faz para esse time. Ele faz, de uma certa forma, é a peça do mecanismo que você encaixa ali e ele começa a rodar. Se você tira esse mecanismo, vai ter que procurar outras peças. E essas outras peças não têm essa característica. Então, vamos supor, é um coração é um cara de 65 anos que já tem, às vezes, deu algum probleminha numa, já tem outro caminho, né? Já está entupido e tal, então ele vai encontrando as soluções. O Corinthians, sem o Renato, é aquele coração jovem, né? Que quando dá um infarto já era, é difícil depois. E ia falando do seu Corujinha lá, do pessoal do Corujinha. Os Corujinhas do Abel são nervosos, né? Tem uns bons, assim, tem uns Corujinhas bons, mas assim, conversando com amigos que trabalham, fontes. Corujinhas! Não, mas não é Corujinha, não, são treinadores que reclamaram muito desses Corujinhas permanentes aí. Porque eles querem lugar, né, Zé? Os permanentes são meio perigosos, não sei, não posso dar nomes. O Corujinha permanente, normalmente, por ter essa estabilidade, não é mais calmo, não é mais acomodado. Mas aí ninguém para lá. Uma hora o Corujinha falou, agora chegou minha vez, né? Agora eu quero ser gavião, né? Exatamente. Tem uns Corujinha, eu quero ser águia. Isso aí. Tem uns Corujinha que perdemos, não, mas nós vamos melhorar. Aí já tá vendo? Te avisei. Tem que ter tirado aquele e traduzido. Eu vou dar só um exemplo, assim. Uma vez um Corujinha, na época, eu ia... Corujinha foi o melhor. E o Corujinha tá em todo lugar, né, Zé? Em qualquer departamento, empresa. Agora, por causa do horário do programa, não, mas quando eu trabalhava, às vezes, de manhã, eu fazia os programas no CTs, né? Eu ia no CTs e tal. E eu fui num CT lá, um Corujinha falou assim, treinador aí, meus números são melhores do que o dele. Poxa vida, cara. Aí o Corujinha foi comparar. Tá bom. Zé, mas o Corujinha dirigiu em 2 jogos, outro em 35. A chance do Corujinha ter um aproveitamento maior é considerável. Por isso que eu falei do ambiente. Você ia almoçar com os Corujinhas no CT? Não. Não? Não, isso nunca. Eu fazia o meu trabalho lá, tal, ficava lá, conversava. É melhor. Acabava o treinamento, né? Então dava aquele tempo pro pessoal tomar uma água, o pessoal tomar banho, e aí subia sempre o treinador ou um jogador para Eu brinquei porque nos CTs se come sempre muito bem, né? Não, nos CTs que eu fui, mas acho que era por causa do horário. Eu só comia bolachinha, água, o cafezinho. E geralmente... Zé, senão você não viu o treino, Zé. Tá certo. Não, você ficava comendo muitas vezes não acompanhava o treino. Isso eu fiz muito São Paulo com o Menezes e com o Prates. Isso São Paulo, isso eu sempre repórteres. Velha bolacha, aquela velha bolacha. Mas tinha repórter que não olhava pro campo, era só pra bolacha. Aí complicou. Aí eu quero ver. Só pra bolacha? Só pra bolacha? Você sabe que esse movimento do Corujinha... Tem permuta com a cadeira. Agora eu tô numa fase maravilhosa, fitness. Isso. Você sabe que o Corujinha, ele também tem uma coisa, o Zé sabe, ele tá dando treino no campo, o auxiliar às vezes tá falando mal do treinador, aí ele faz assim, ele não pode gesticular que alguém vê, né? Aí ele faz só assim, Só um pouquinho. Não é, Zé? Esse aqui, aí aqui, só aqui, parada, a mãozinha pra baixo. É ruim, ele é ruim, pode fazer assim. Tem uns caras que